Fala galera, tudo bem com vocês? Mais uma vez, nosso segundo episódio do podcast falando de um tema super importante. Nós somos alunas da FAMEU, da Faculdade de Medicina de Berlândia, estamos no quarto período e eu me chamo Renata. E eu, Poliana, hoje nós estamos com a nutricionista Tamires e com a alergista Fernanda, que vai falar sobre um assunto muito interessante que é a alergia alimentar. Bem-vinda, meninas, podem se apresentar. Obrigada. Eu sou a Tamires, sou nutricionista materno-infantil. Eu me formei em 2009, já tem um pouquinho de tempo. Eu sou especialista em alergia alimentar. Fiz pós-graduação em nutrição clínica, me especializei, fiz mestrado na Universidade Federal de Berlândia. E há 15 anos eu trabalho também com alergia alimentar. Inclusive os meus filhos também tiveram alergia à proteína do leite de vaca. E a minha experiência é que eu amo, assim, trabalhar com as crianças, poder ajudar as mães, né? A gente tem visto a alergia alimentar é um assunto muito relevante, né? Ainda melhorou muito, né? Mas eu vejo assim que as mães, elas às vezes se sentem assim perdidas, né, em como procurar ajuda, porque acaba que a gente vai ver que alguns sinais e sintomas que o paciente apresenta se assemelham a outros diagnósticos, né? Então às vezes pode acontecer de demorar um pouquinho a diagnosticar. E eu sou Fernanda, eu me formei no interior de São Paulo, na Unifran, e vim aqui para a UF fazer pediatria. Me formei em 2019, fiz pediatria e depois eu fiz alergia e imunologia pediátrica. E alergia alimentar é uma área que eu gosto muito também. Acho que, igual a Tamires falou, que faltam muitas informações para as pessoas entenderem melhor. Tanto para um super diagnóstico, quanto para a falta do diagnóstico. Então, muitas vezes é diagnosticado como alergia e não é uma alergia, e algumas vezes é uma alergia e muitas vezes não vê que é realmente essa alergia. E a gente vai falar um pouquinho do quadro clínico, de quanto que a gente vai pensar, e de toda a importância de fazer a restrição da dieta correta para a gente ver se realmente é uma alergia ou não. E assim, eu acho, antes da gente começar realmente a falar da alergia propriamente dito, eu queria entender de vocês por que vocês optaram por ir por esse caminho, o que vocês começaram a perceber enquanto estudantes, enquanto já profissionais da área, o que acontecia? Às vezes, ó, o fato assim, de chegar uma criança no consultório de vocês e falar, nossa, poderia ter sido de alguma maneira, ou no próprio decorrer da faculdade, que a gente tem contato com um monte de coisa no decorrer da faculdade. A gente ainda está no quarto período, mas assim, já nesses 2 anos de faculdade, a gente começa a ter uma percepção diferente. Que fez vocês escolherem. O que aconteceu ali para falar, não, o meu start vai ser aqui? Eu comecei a pensar em fazer alergia no primeiro, segundo ano mesmo da pediatria, né? E aí eu percebi, assim, o quanto que a importância de você ter uma boa relação com a mãe, explicar, dar informações corretas, isso muda totalmente a qualidade de vida dela, né? Porque a mãe desses pacientes alérgicos, muitas vezes, não conseguem fazer nada, não conseguem ir no clube, não conseguem sair de casa, na casa dos amigos, porque ela tem medo de tudo, né? Então, uma boa informação, falar como é que tem que ser feito, isso muda totalmente a qualidade de vida. E foi por isso que eu gosto tanto dessa área. Eu também. Na verdade, eu trabalhei 12 anos no Hospital de Clínicas da UFA. E assim, quando eu comecei, eles me chamaram, a nutricionista gerente me convidou para fazer parte, me perguntou se eu queria atender no ambulatório de gastropediatria. Na UFA ainda tem, né, esse ambulatório de gastropediatria, alergia alimentar. E aí, um dia eu participei da reunião de alergia e aí eu gostei muito. E eu comecei a atender esses pacientes e ver, na verdade, a importância que tinha desse diagnóstico. Porque igual a Fernanda falou, muitas mães, assim, eu passei por isso, né? Mas, assim, por mais que eu era profissional, eu sabia lidar com a alergia alimentar, na época eu era mãe e não profissional.
Então, eu falo para as mães que eu também, assim, passei por isso, né? E eu sei que não é fácil, só que hoje, graças a Deus, a gente tem muitos alimentos, né? Antigamente, por exemplo, na minha época, quando eu fiz a exclusão, porque os meus filhos eram bebês e eles tinham, eu amamentava, então como eles tinham sintomas que a gente chama de não IgE mediado, depois a gente vai explicar, eu precisava fazer a exclusão, né? Então, eu tinha que fazer uma dieta de exclusão, onde eu tinha que eliminar todos os alimentos que tinham leite. E para essas mães fazerem isso, não é simples assim, só fazer a exclusão. Não, você, quando o profissional fala, você precisa retirar todos os alimentos que têm leite. Não é simplesmente só retirar todos os alimentos que têm leite, porque tem muitos alimentos que têm leite e a mãe não sabe, tem muitos alimentos que vem escrito de outras formas no rótulo que é leite e a mãe não sabe identificar. Então a mãe mais, né, ali ela fica muito perdida, ela acha que ela não vai dar conta, ela se sente culpada, né, Sim. porque ela acha na verdade que é o leite dela que está fazendo mal para o bebê e na verdade não é. Então, as mães, assim, eu percebo que hoje melhorou muito o acesso a esses alimentos, aumentou muito, assim, os alimentos veganos, né, que têm ajudado, mas mesmo assim a gente também tem que tomar cuidado com esses alimentos veganos. Então, assim, hoje tem muitas opções no mercado, né, que a gente consegue substituir. Assim, a gente percebe que é um pouco mais difícil, assim, aqui na região, por ser uma cidade do queijo, uma cidade mineira, onde queijo. tudo é queijo. os mineiros, né? Tudo Nós temos esse costume, né, de comer, por exemplo, pão de queijo, tomar um leite, né? Então, assim, o que mais dificulta a dieta da mãe é isso, porque, assim, ela se sente aqui naquele momento, assim, eu vou falar por mim, de tomar aquele cafezinho ali para ela com um pãozinho de queijo, né, com leitinho, a forma que ela tem ali de, vamos dizer ali, de afago ali, né, onde que ela consegue ali se repousar, vamos dizer assim. E aí quando fala que tem que retirar, a mãe, ela fica assim, um pouco perdida, porque ela fala, o que eu vou comer no lugar? Né? O que eu vou... Então, por isso que os alergistas, os gastropediatras, eles encaminham para o nutricionista, né? Porque o que acontece? Quando eu retiro essa proteína, a proteína do leite de vaca, eu preciso também substituir esses alimentos, né? Então, eu tenho que tomar cuidado com essa dieta da mãe, a nutrição da mãe, a nutrição do bebê. Tem algumas vitaminas e minerais que eu preciso suplementar, tanto para a mãe quanto para o bebê, para ela não entrar em deficiência, né? Então, assim, um campo, assim, que eu amo muito poder estar ajudando as crianças, sabe? É muito vasto, né? E aí é que nem você falou. Você falar para aquela mãe que até então o alimento... às vezes tem algumas, eu acredito, que nunca imaginava que o leite poderia ser tão prejudicial mesmo para a criança. Porque adulto, né, é diferente, mas aquela criança que tá ali, aquela que passa por muita privação. Aí, outra questão, aí, quando vai começar a fazer a inclusão social dessa criança, o cuidado que tem que ter, e tem muita gente que acha que não, é frescura, não, Mas isso sara, isso não é assim não tem assim, dessa forma. Eu vejo também que para a mulher é muito difícil, porque ao mesmo tempo que ela descobre tem que retirar, e se não tiver uma suplementação, né, uma reposição correta, tem muita questão do amamentar também, né, que a mãe fica fraca, assim, comer de forma correta, aí fica perdida no que pode comer, o que não pode. Isso Como gera funciona, E né? o próprio estresse também, O né? estresse. Que acaba diminuindo a quantidade de leite. Então, assim, é tudo junto, né? Que acaba Porque todo potencializando, mundo, né? Leite, gente, né, todo mundo. Tem gente que chega em casa, conhece adulto mesmo, que até hoje tem um grande consumo de leite, gosta de leite, queijo, aquela coisa toda, não vive sem mesmo. Às vezes fazendo um pouco de mal, não, tô tomando e tá tudo certo. Mas aquela questão, vamos falar da alergia à proteína do leite de vaca, e eu gostaria que vocês começassem
a nos explicar o que é a alergia da proteína no leite de vaca e como é que funciona. E também a questão da diferença, né, da alergia à proteína ao leite de Sim. vaca e da intolerância à lactose, que muita gente confunde e fala, meu filho tem alergia à lactose. Isso, muita gente confunde mesmo, né? As alergias, na maioria das vezes, quase a totalidade delas, ela é pelas proteínas. Então, sempre o que vai causar a alergia vai ser a proteína. Então, é a alergia da proteína do leite de vaca. A lactose, na verdade, ela é o açúcar do leite, né? Então, ela não vai causar alergia. Ela faz parte de um complexo de reações adversas aos alimentos mesmo, né? Então, as reações adversas aos alimentos têm desde uma intoxicação alimentar, que você pode comer um alimento contaminado, ou uma intolerância alimentar, quando você come o leite, aí você pode ter uma distensão abdominal, uma diarreia, vômitos, né, pela quantidade de gases, assaduras, tudo isso por uma intolerância à lactose. Agora, a alergia da proteína do leite de vaca, a gente tem dois tipos, né? A gente tem a IgE mediada, que é a alergia que é mais visual, né? Ela é mais fácil de ser vista. Então, o bebê tomou leite, né? A mãe amamentou ali até os 3, 4 meses. E aí, na hora que ela vai voltar a trabalhar, coloca o leite na dieta e o menino faz uma urticária extensa. Então, essa é a alergia IgE mediada. E a não IgE mediada, que os sinais dela são um pouco mais discretos. E aí, muitas vezes, demora um pouco mais o diagnóstico, né? Que a gente estava falando. Então, o paciente pode ter irritabilidade, um aumento do refluxo, um déficit de ganho de peso, né? Uma distensão abdominal, né? Então, tudo isso pode ser uma alergia não IgE mediada. E aí, nesse caso, o paciente não vai ter nada na pele em si, né? A IgE mediada, a gente vai fazer a restrição alimentar, então, então é mais fácil eu entender. Não vou dar mais esse leite. A outra demora um pouquinho para a gente entender que ele vai precisar ficar sem o leite. Mas é importante a gente ver também que a imaturidade do intestino do bebê pode ser responsável por algum desses sintomas, né? Então, a gente precisa ver se realmente é uma alergia ou não alergia. Então, que jeito que a gente vai fazer esse diagnóstico? A gente tem que tirar o leite do bebê. E que jeito que a gente vai fazer essa retirada? Se o bebê mama fórmula, a gente vai tirar a fórmula e colocar as fórmulas que são a extensamente hidrolisada ou a de aminoácido, que é que a gente usa principalmente. E se ele mama no peito da mãe, né? Aí que a gente vai tirar o leite da dieta da mãe. Que é aí onde que entra a importância da nutricionista, né? Pra gente orientar direito tudo que tem leite. Porque às vezes a mãe fica lá fazendo uma dieta, porque a gente tem que fazer essa restrição alimentar por 30 dias. Então, tirou o leite do menino por 30 dias. Em 30 dias, a gente vai reintroduzir o leite na dieta do bebê. Seja ele pela forma, ou seja ele, a mãe voltando a tomar. Se o bebê voltar a ter sintomas, isso realmente é uma alergia alimentar. E aí a gente fez o diagnóstico, retiramos de novo o da dieta do bebê. Agora, reintroduziu, não aconteceu nada, não era uma alergia, uma PLV, né? Então, vai voltar a ser como era, voltar ao leite normal. E tem outra coisa, tirou por 30 dias, não melhorou nada, também não é alergia, né? Porque era para ter melhorado nos 30 dias. Então, é muito importante essa provocação. E é uma coisa que eu vejo muito na prática, é que as mães falam assim, nossa, tirei por 30 dias e melhorou tanto, mas pra que eu vou introduzir de novo? Aí, pra você convencer ela que precisa reintroduzir, porque o leite é bom pro bebê, ele é bom pra ela também, né? Então, precisa reintroduzir. Voltou a ter sintomas, a gente tira de novo, mas muitas vezes não volta a ter sintomas. Então, é muito importante que as mães entendam que precisa reintroduzir, sabe? Mas acho que a Tamires pode falar um pouquinho dessa questão da restrição, do que a mãe pode fazer de dieta ou não. Acho que era isso, eu ia falar. Eu quero só te perguntar uma coisa antes. A questão do diagnóstico, então ele pode ser clínico ou tem que fazer o exame de sangue, né, para poder sim, diagnosticar? Né? Então a gente estava falando de como que a alergia não IgE mediada é diagnosticada, que é dessa forma, né? Então a gente faz a restrição alimentar, reintroduziu, teve sintomas, é alergia, não teve sintomas, não é alergia, não mudou nada, também não é alergia. Já a IgE mediada, que foi o que eu falei que é um pouco mais claro, né, que aí o bebê bebe o leite e tem a urticária, ou até sintomas mais graves, né, que nem anafilaxia, então bebeu o leite, teve, além da urticária, começou a chiar o peito, né, começou a ter tosse, espirros, né? A gente pensa em anafilaxia, estão todos IgE mediado. O que é o IgE? O IgE é um anticorpo, né? Que a gente produz contra alguma coisa.
né? Então, quando o bebê tem a alergia IgE mediada, é importante a gente coletar os exames para a gente ver se realmente é uma alergia. Então, a gente vai coletar tanto o IgE total, para a gente ver como é que é o IgE do bebezinho, o IgE para leite de vaca e também para os seus componentes, que seria o alfa-lacto, as proteínas do leite, caseína, alfa-lacto, beta-lacto, que são as proteínas do leite. Isso é importante porque depois, na hora que a gente for reintroduzir, algumas dessas proteínas, elas são termoláveis, né? Então, a gente assando o alimento, o bebê vai conseguir tolerar e algumas delas não são termoláveis. Então, a gente assando, o bebê vai continuar tendo alergia, né? Então, é importante a gente coletar esses danos para ver se realmente é uma alergia IgE mediada. E o que acontece com alguma frequência também é porque muitas vezes não só a alergia do leite, né? O paciente tem, por exemplo, começou com uma febre, às vezes um menino maior mesmo, né? Então começou com uma febre, nariz escorrendo, tá? De repente comeu alguma coisa, veio uma urticária na pele. E aí a mãe acha que é alguma coisa que ele comeu, que é o remédio que ele tomou, mas muitas vezes tem a urticária viral, né? Que aí o paciente estava com um vírus que causava urticária, e aí acabou fazendo uma restrição alimentar no alimento que não precisava, porque não fez o diagnóstico correto. Então é importante isso acontece. Só abrir o parêntese, essas restrições alimentares indevidas, eu tenho muita experiência comigo, eu vejo muito isso, porque chegam muitas mães para mim com o diagnóstico, né, de APLV, ou então com uma suspeita de APLV, né, porque tudo a gente começa pela uma suspeita, a gente só consegue diagnosticar se a gente, quando fizer o teste de provocação oral, ele vier positivo, né? O bebê começar a reproduzir os sintomas que ele tinha antes. E aí tem muitas mães que, quando chega para mim, tirou tudo. Tirou, além do leite, da proteína do leite de vaca, tirou o trigo, tirou o óvulo, tirou a soja. E aí a maioria das mães que chega para mim com essas exclusões indevidas, elas chegam já, às vezes, perdeu muito peso. Exaustas. Então, mais uma vez, a importância do nutricionista, porque, igual a Fê falou no início, nem tudo é a alergia alimentar. Então, tem muitos alimentos que a gente não necessariamente precisa retirar. Então, por exemplo, quando, em alguns casos, a gente faz a exclusão da proteína do leite de vaca, se é só a proteína do leite de vaca, eu não preciso excluir outros grupos alimentares, como, por exemplo, o trigo, o ovo. Existem, sim, alergia a esses alimentos, mas precisa saber, a gente precisa ter maior clareza, né? A gente precisa conduzir melhor esses casos, porque, na verdade, quem sofre no final são as mães. Sim. Porque é ela que vai ficar sem sair, né, para poder comer em algum lugar diferente. Ela que vai, né, às vezes as pessoas falam assim, ter medo de comer. Às vezes vai ser ouvir assim, não, mas come só um pouquinho, nossa, que frescura. Não passa mais, isso é frescura, só um pouquinho só não vai fazer mal. E não é simplesmente isso. Então, a gente precisa, assim, definir melhor o que realmente, assim, os sinais e sintomas que a criança está sentindo, como que a mãe está levando, como que está a alimentação da mãe, se realmente esses outros alimentos também o bebê está tendo sinais e sintomas, senão não tem necessidade. Então, eu vejo muito isso, assim, das mães fazerem dietas indevidas, sem necessidade, e acaba prejudicando nutricionalmente tanto ela, sim, quanto o bebê. Porque a gente sabe que tudo que a mãe ela come passa via leite materno. Eu tive uma experiência com a minha sobrinha. Hoje ela é diagnosticada com a PLV, mas até a gente chegar a esse diagnóstico foi todo um processo, porque todas as vezes que ia, né, até o pediatra, eles questionavam a minha cunhada, a mãe da criança, mas você tá amamentando direito, mas seu leite não tá suficiente, ela não ganha peso. E isso começou a criar um desgaste até psicológico de uma mãe que é recém
que acabou de ganhar o neném, aquela questão ali, porque o bebê ainda é muito recém-nascido, 1 mês, 2 meses, ela já começou, acho que a minha sobrinha, com um mês, ela já começou a apresentar os sintomas. E assim, ninguém entendia por que ela não ganhava peso, foi em um pediatra, não adiantava, foi em outro. Até um pediatra começar a suspeitar disso, e até lá ela ficou em sofrimento até 4 meses, porque a criança sofre com isso. Ela tá. E a mãe sem saber. E justamente ela teve essa. Depois ela começou a cortar de tudo um pouco, não sabia que tava, como é que fazia, qual alimentação, até ela chegar no pediatra adequado, no nutricionista adequado, no leite adequado. Então acontece muito isso de ir em vários pediatras, não entender, a mãe ser culpada daquilo. Vocês já passaram por isso no consultório, no dia a dia profissional de vocês? Porque acho que tem muita mãe que vai nos ouvir, muita mãe que às vezes está lá com o seu recém-nascido, com o seu bebê já em uma idade assim de 1 mês, às vezes, sem entender o que ela está passando, às vezes vai passar por diversos pediatras também sem entender, se sentir culpada e a criança naquele processo que aí acaba que impacta na vida da mãe isso. Vocês já passaram por isso? Porque às vezes a gente fica assim, não vai acontecer. A mãe sempre se culpa, né, por tudo que acontece. É muito estressante, assim. Na verdade, você chega com um bebezinho que é indefeso, né? E aí chega em casa e ela precisa dar conta de tudo, entender o que é o choro, que quando ele tá com fome, quando ele tá com dor, quando ele tá com calor, quando ele tá com frio. Então, assim, é muito difícil, né, a mãe entender tudo isso. E um processo devagar, né? E aí tudo que ela acha que acontece errado, ela acha que é culpa dela, mas na verdade não é, assim. Ela simplesmente não tem como. E assim, a importância de um atendimento humanizado, né? Nossa, de justamente o pediatra não culpar ela porque o menino tá com alergia, né? Acolher, entender o que ela tá sentindo, o que tá acontecendo na casa dela, qual que é o problema, né? Porque culpar a mãe realmente não faz nem sentido. Assim, e chega mães lá que foram culpadas? Nossa, demais, é o que mais chega. Na verdade, o que eu vejo muito também, o que chega muito pra mim, é que as mães perguntam assim, Tamires, vai diminuir meu leite se eu fizer a dieta de exclusão? Porque eu tenho medo de diminuir. Então, eu sempre friso, não vai diminuir seu leite, você não vai diminuir a produção de leite por conta disso. Tá? Na verdade, o que a gente faz? Quando a mãe precisa fazer dieta de exclusão, a gente retira aquele alérgeno, né? No caso, a proteína do leite de vaca, e aí a gente substitui com outros alimentos. Aqui na nossa região, o que eu mais percebo, assim, eu falo por mim também, porque eu passei por isso 2 vezes, né? Eu fiz essa dieta de exclusão, que os lanches, o café da manhã, o lanche da tarde são os mais difíceis de fazer, né? Então, igual eu falei, as mães ficam um pouco perdidas porque a gente tem esse costume aqui na nossa região de comer pão de queijo, as quitandas, né? Tomar um leitinho, e aí as mães ficam um pouco perdidas. Então, assim, não vai diminuir a produção do leite, a gente vai substituir e essa mãe, ela vai conseguir fazer. Então, assim, quando fala assim, seu leite vai diminuir, isso não existe, o leite não vai diminuir, tá? Até porque, na verdade, o que faz aumentar a produção é a sucção, tá? E, assim, uma das coisas que chegam... Eu acho que tem muita mãe que enfrenta muita opinião de pessoas que... nossa, quando a gente descobriu a questão da Azuri, assim, era muita gente falando coisas... não, mas na minha época fazia desse jeito aqui que tava tudo certo. E não é assim, é algo que realmente isso vai trazer um transtorno sistêmico da criança grave. E aí, se você não cuida, isso vai poder até desencadear outros problemas. Então, assim, acontece muito da mãe chegar lá. Não, mas às vezes minha mãe ou minha avó falou isso, que eu podia fazer, ou o vizinho me passou, porque assim, a gente nota isso já em alguns aspectos, acontece mesmo. Eu acho que o que a mãe precisa ter é informação. Uma mãe bem informada, uma mãe que foi bem informada, seja por meio de coisas na internet, né, mas em locais seguros, em locais assim, em locais devidos, né, não em locais assim, locais que realmente
trazem informações corretas, com um médico de confiança. Então, uma mãe que tem a informação correta, ela tem mais armas, né? Segurança para poder falar assim, não, olha, eu conversei com o meu médico, eu conversei com o meu nutricionista, o que está acontecendo com meu filho é isso, 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 e eu vou fazer isso, entendeu? Então, eu acho que uma mãe bem informada, ela fica mais segura e mais protegida a esse monte de palpite, né? Que a gente sabe que sempre tem, né? Nossa, meu meu filho filho foi só um pouquinho. Será que fez tão mal? Faz, gente. Meu filho também foi diagnosticado com 2 meses, né? Hoje ele está com 10 anos, mas eu, assim, conversando hoje, eu vejo tanto que faltou informação para mim na época, porque mesmo eu sendo formada em enfermagem, tudo, tinha acabado de se tornar mãe, ele tinha acabado de tomar as vacinas de 2 meses. E aí, na época, como ele defecou com sangue, eu pensei que poderia ser até da vacina, né? Liguei lá na clínica e tudo, não é da vacina, procura o pediatra. Procurei o pediatra, foi diagnosticado, só pelo que eu estava comendo, de tirar, já deu. E aí eu não fui na nutricionista, tanto é que a Tamires, até meu filho faz terapia alimentar com ela. Ela conhece ele e com o meu medo, e eu consegui também só amamentar até 6 meses, porque eu não fiz, não substituí de forma adequada, né, a parte nutricional, então eu consegui amamentar até 6 meses. Mas eu vejo que eu, de certa forma, eu gerei nele uma seletividade alimentar. Porque eu não sentava ele na mesa, quando foi para introduzir aos 6 meses, eu não sentava para alimentar junto com toda a família. Porque eu morria de medo dele ter vontade de comer as coisas. Então, ele ficou muito seletivo. E aí, na época também, era onde que falava, tem que tirar, e introduzir bem mais tarde. Como ele introduziu bem mais tarde, ele custou aceitar o leite. E, na verdade, hoje em dia, primeira coisa que não é culpa sua, você tá vendo? Se culpa. Se culpa porque hoje ele tem seletividade alimentar, não é culpa sua, né? Então, assim, primeira coisa é você não se culpar. Mas, passando para outra parte, hoje a gente tenta provocar, né? A gente tenta ver se o paciente se tornou tolerante o mais rápido possível, né? Não existe muito bem um tempo definido. Vai tentar em 2 meses, em 3 meses. Mas, geralmente, esses pacientes que têm alergia à proteína do leite de vaca, tanto não IgE mediada quanto a IgE mediada, eles se resolvem até os 2 anos de idade. Então, a gente não espera tanto, assim. Então, muitas vezes, alguns meses depois do diagnóstico, ele ficou um pouquinho maior, a gente tenta reintroduzir. Voltou a sangrar? Tira de novo. O intestino dele não está, no caso da não IgE mediada, o intestino dele não está maduro, a gente vai voltar de novo para a dieta sem a proteína do leite de vaca. Então, assim, a importância da reintrodução precoce, porque aí acontece justamente isso dele ficar seletivo, porque ele fica com medo de comer, né? E por falta de também o paladar, né? Porque se ele ficou por muitos anos sem comer, eu não sei quanto tempo que ele ficou. Ele tentou introduzir com 3 anos, aí não deu certo, já de cara não foi, aí depois introduziu com 5, mas ficou acho que menos de 1 ano consumindo e já voltou as reações tudo de novo. Aí agora, hoje em dia, que ele consome, mas não gosta de queijo, não toma iogurte, é super seletivo. Porque por falta de, assim, o paladar da criança, né, assim, a Tamires sabe falar mais que eu como nutricionista, né, mas o paladar da criança, ele é feito até os 2 anos de idade. Então, as coisas que ele não come até os 2 anos de idade, muitas vezes ele não vai ter o hábito de comer, não vai gostar de comer, né, então... É por isso que a gente fala para não dar doce até os 2 anos de idade, porque o que você dá antes dos 2 anos de idade é o que ele acostuma comer, então a criança come muito mais doce e evolui depois para, às vezes, um paciente mais obeso, por gostar dessas coisas. Então, a introdução do leite também é ao contrário, né? Então, quanto mais precoce, é melhor para o paciente, né? E tem algum tipo, assim, de... A Poliana ficou com medo de fazer essa reintrodução e tudo mais. Hoje a mãe, ela ou a mãe ou a família, de algum modo, fica nessa expectativa de reintroduzir, ou então ela na negativa, não quero, não vamos. E aí até vocês modificarem o pensamento dessa mãe que é necessário, precisa reintroduzir, até porque essa criança vai para uma idade escolar, ela vai ter acesso a esses leites, festinhas de criança. Então, a partir do momento que essa criança
tem essa reintegração social, integração, na verdade, essa integração social, e ela vai ter contato, não tem como. Às vezes é o coleguinha que está lá com alguma coisa derivada do leite ali, se alimentando, ele vai, pega, porque criança mais Não, nova... e isso acontece até na escola, né? Que às Sim. vezes, ai, meu filho tem alergia, não pode. E o amiguinho E não aí a sabe mãe lidar. sofre com isso, tipo assim, Sim. tanto de fazer essa reintegração alimentar, de quando fazer, aí gera essa... As mães ficam muito aflitas, né? Com medo de passar tudo que elas passaram antes, né? Então, antes do diagnóstico. Então, elas têm medo de reintroduzir, mas é por isso que ela precisa estar informada, né? Muito bem alinhada com o médico, com o nutricionista que ela tem. Então, por exemplo, se for uma alergia IgE mediada, que é a que o paciente pode ter reações graves, urticária, anafilaxia, essa reintrodução ela vai ser feita num ambiente controlado. Sim, então, sim. num hospital ou num consultório com as coisas que precisam se ele tiver alguma complicação, né? Então, sempre com IgE mediada, a gente vai tentar fazer a reintrodução em um ambiente seguro, né? E aí a gente vai tentar, geralmente a gente tenta primeiro os assados, e aí depois que a gente vai reintroduzir o cru. Como a gente tenta os assados em ambiente controlado, as mães ficam muito mais seguras com isso. E aí, na questão do não IgE mediado, como o paciente geralmente não vai ter esse tipo de reação, né? Muitas vezes o paciente vai reintroduzir em casa mesmo, né? Então, a gente vai conversar com a mãe, olha, então vamos tentar trocar a fórmula? A gente geralmente começa com uma fórmula sem lactose, porque, igual a gente estava conversando, muitas vezes os sintomas da intolerância à lactose são um pouco parecidos com a PLB não IgE mediada, né? Então, a gente tenta com leite sem lactose. Vai ver se voltou a sangrar as fezes, se ele voltou a ter o refluxo, se ele voltou a ficar irritado, voltou a ter esses sintomas, então a gente vai voltar de novo para a fórmula que ele estava usando antes, né? Que vai ser a hipoalergênica, né? Então, é preciso de uma relação muito boa do médico com a equipe que está prestando assistência, do médico da mãe com a equipe que está prestando assistência, para que ela entenda a importância da reintrodução do alimento, né? Eu acho também quando o profissional mostra segurança para as famílias, né, principalmente para a mãe ela se sente segura Sim. também de fazer o teste de provocação. Então, assim, isso é muito importante, a relação que o profissional tem com o paciente, né, com a mãe, com o filho, né, às vezes ele é um pouquinho maior. Então, assim, essa relação segura é de extrema importância, porque isso gera na mãe segurança, ela fica mais confortável, então a chance de ela querer e o bebê melhorar, isso, assim, ajuda demais. Até para o profissional que está ali fazendo essa reintrodução alimentar, ficar seguro que está tudo certo. E quando é nessas idades escolares, principalmente, na verdade, assim, os pais, eles querem que eles melhoram, porque tem a questão social da escola, né, que às vezes acontece de a criança estar em uma sala onde só ele, por exemplo, não pode comer tal alimento. Então, os pais, hoje em dia, com a minha experiência, eu vejo que eles querem sim que os filhos assim melhoram. Lá atrás, quando a gente falou sobre, quando a Fê falou sobre dos bebezinhos e as mães não querer, é porque o bebezinho ainda assim, a mãe ainda tá sensível. Ela tem medo de ela tem voltar, medo, né? Até porque o filho dela não vai comer, quem vai comer é ela, e a gente sabe quando a gente é mãe, a gente passa por tudo, né? E quando a criança, né, esse bebê cresce, a criança tem em torno aí de 5, 6 anos, está na idade escolar, elas querem sim que os filhos melhorem. Mas elas também buscam cuidados nas escolas também. Então, a escola também, ela precisa também apoiar, né? Então, assim, é importante também levar o relatório para as escolas, né? Então, a gente frisa mais a importância do nutricionista na escola. Eu trabalho no colégio aqui em Uberlândia, onde eu recebo muito alunos com alergias alimentares, tanto não IgE quanto IgE. E eu vejo assim que as mães, quando eu falo que eu trabalho com isso, as mães ficam mais confortáveis, mais seguras, porque elas sabem que elas estão deixando os filhos delas num ambiente seguro.
Entendi. Então, isso ajuda muito. E pegando um gancho das questões, quando a criança vai começar a idade escolar e tudo mais, ou idade nem é escolar mesmo, tem muita mãe que precisa de sair para trabalhar, às vezes com 6 meses já tem que deixar a criança na creche e a situação do dia a dia mesmo. Hoje, aqui em Uberlândia, a gente tem alguns programas voltados tanto para escolas de modo geral aqui no município, né? Mas o município de Uberlândia tem algumas formas. Como é que seria a introdução dessa, o acesso dessa mãe a um programa, por exemplo, da questão tanto do diagnóstico, como é que funciona? Vocês sabem como é que funcionaria na parte do SUS mesmo? Na verdade, se ela acha que o filho dela tem, assim, eu tô achando que meu filho tá com alguma coisa errada, ela vai estar levando o filho dela no pediatra, né? Então, o pediatra vai fazer essa suspeita, né? E aí ele vai encaminhar para o alergista para ele poder fazer essa prescrição dessa forma. Existe um programa na prefeitura que tem muitas fórmulas, né? Tanto de alergia alimentar, de alergia a pele B, quanto outras formas também, né? Esofagite eosinofílica, né? Mas aí quem consegue prescrever essas fórmulas são só alguns alergistas que são licenciados na prefeitura. E aí precisa do carimbo deles, do carimbo da nutricionista também, que é licenciada na prefeitura, para a mãe conseguir pegar de graça. Então isso é uma coisa muito boa, porque essas fórmulas, elas são caras, né? E assim, uma lata dá para 2, 3 dias, talvez, dependendo de quanto que a criança mama, e fica muito caro. Geralmente é um custo aí de R$ 1.500, R$ 1.800 que a família vai ter de gasto com esses tipos de fórmula, porque são fórmulas mais caras por serem fórmulas de aminoácidos, né? Fórmulas extensamente hidrolisadas. Então, essas fórmulas são, assim, o custo delas são bem altos. Bem alto. E dependendo da situação da família, isso impacta diretamente no financeiro. Com certeza, né? Porque... E aí a prefeitura, ela também encaminha os leites adequados para aquelas crianças, tanto para a creche quanto para a escola. Eu acho que também tem essa forma. Tem. Acho que tem. Eu sei das mães irem buscar e conseguir pegarem, sim. Mas de ir direto para a escola, realmente... Quando a criança já é introduzida no programa, também consegue, a escola recebe do próprio... Eu acredito que se Secretaria de tiver Saúde. Um relatório da escola que a criança estuda, acontece também. Aí eu acredito que pode ter esse alinhamento, né? Justamente pela segurança que a mãe tem de levar a criança para um ambiente que ali tem a forma que ela tem que se alimentar, porque as escolas têm a nutricionista, toda escola hoje tem a nutricionista, então a prefeitura faz essa questão da segurança da mãe mesmo, de tranquilizar que o filho vai ter acesso ao leite que a ele é adequado, para alimentar de forma adequada ali naquele ambiente escolar. Mas, assim, a gente fica até inseguro de falar mesmo, porque é melindroso o tema ainda. E uma dúvida que eu fico, com qual idade essas crianças começam os sintomas, se é bem recém-nascido ainda, se já é na idade ali de 1 mês, 2, ou se pode ser já mais criança, assim, de 8 anos, como é que funciona isso? Na verdade, a PLB, ela geralmente acontece em crianças pequenas, né? A não higiene mediada pode acontecer desde, assim, primeiro mês, desde o primeiro dia de vida. Na verdade, o que acontece? Acontece com uma frequência muito grande de o bebezinho nascer, e às vezes ele receber uma fórmula ali no berçário, né? Porque a mãe não tem leite, né? Que na verdade é só o colosso descendo e o bebezinho nasce com uma reserva. E acaba introduzindo essa fórmula ali, tem alguns estudos que mostram que essa fórmula introduzida no berçário tem impacto e pode gerar uma PLB no bebezinho. Então deu essa fórmula, depois a mãe conseguiu deixar no peito, tudo. Aí na hora que ela vai precisar dar a fórmula novamente, ele desenvolveu essa PLB. E aí ele vai começar a ter os sintomas, né? Ali, na hora que ela reintroduziu, talvez com 2 meses, com 1 mês. Ou, se ela ficou algumas semanas sem usar, voltou a introduzir, ele vai ter os sintomas. Então, a gente pensa em APLV no bebezinho desde 3 meses, recém-nascido, até um pouquinho mais velho. Depende de quanto que ele vai ter esse contato com o leite novamente, né? E aí o que acontece muito frequente é dos 4 aos 6 meses, quando a mãe volta a trabalhar, que ele começa a ter esse contato.
é mais difícil uma alergia, por exemplo, de IgE mediada acontecer depois dos 2 anos de idade. Porque geralmente ele já comeu alguma coisa de leite antes disso, né? Então chega, seja um iogurte, um queijo, uma manteiga, né? Então ele provavelmente vai ter tido contato. E aí ele já teria a urticária. Nos de APLV também não IgE mediada, ele acontece até geralmente 1 aninho. Pacientes mais velhos, não. Mas existe casos de paciente, por exemplo, fez o diagnóstico pequeno, nunca foi reintroduzido dessa forma, e o paciente vai ter consequência, né? Vai ter ainda uma PLV depois, quando ele estiver mais velho. Então, a gente tem pacientes, às vezes, de 7, 8 anos, 10 anos, porque, na verdade, ele não foi provocado, não foi feito... Ficou sem consumir muitos anos, e aí, quando introduziu, ele aí manifesta. Isso. Nossa, É o que a gente tem aqui, casos também no ambulatório, eu já vivenciei, pacientes que eram não IgE mediados e que melhoraram, e aí com 4, 5 anos ficaram IgE mediado, teve contato com a proteína, novamente, e tiveram sintomas IgE mediados. Isso pode acontecer, assim, não é frequente, mas às vezes pode acontecer, porque é importante a gente quando faz o teste de provocação oral e o paciente, vamos dizer, melhora e ele ele pode consumir, é importante ele dar continuidade, assim. Se ele fica muito tempo em exclusão, assim, vamos dizer, desnecessária, né, seja por vários motivos, quando volta, ele pode ter um sintoma IgE mediado. E para os bebês normais, né, que não têm diagnóstico de APLV, quando vai fazer a introdução alimentar? Como hoje em dia tem muitos casos, as mães ficam morrendo de medo de introduzir, né? Como que funciona? Tem que provocar antes? Não tem necessidade? Eu atendi hoje uma mãe domiciliar, fui na casa dela ensinar como que ela vai fazer a comidinha, né, na introdução alimentar, e ela me fez essa pergunta. Na verdade, a gente não tem que fazer nenhum teste de provocação antes, porque a gente só vai saber se o paciente, se o bebê tem alergia àquele alimento a partir do momento que eu provoco. Então, assim, essas IgEs desnecessárias, a gente não tem que dosar, isso é desnecessário, não acontece. A gente só vai saber se realmente eu oferecer. Por isso que a gente fala muito da janela imunológica na introdução alimentar, né? Que ela vai do 6º mês até mais ou menos ali final do 7º mês, 8º mês, que é o tempo que eu tenho para oferecer esses alimentos, né, altamente alergênicos, né, Fê? Isso. Aí, então, a Tamires estava falando uma coisa muito importante, porque muitas vezes as famílias ficam com medo e vão em alguns médicos, em alguns profissionais que vão lá e solicitam um monte de IgE. Então, IgE para camarão, IgE para ovo, IgE para leite, IgE para amendoim, IgE para tudo, assim, IgE para tudo. E aí fala assim, nossa, mas aqui, ó, o IgE de ovo dele é positivo. E aí? Não vai poder comer ovo. E não vai poder comer ovo. Isso não significa. Então, por exemplo, o menino já comeu ovo. Ele comeu ovo, não teve nada. Fez um IgE para ovo, sei lá por quê, por exemplo. Por que você vai tirar o ovo? Se ele está consumindo e não tendo sintomas. Então, é importante a gente entender que sensibilização é diferente de alergia. Então, a sensibilização é quando o paciente tem uma IgE positiva para um certo alimento. E a alergia é quando o paciente tem essa sensibilização e tem sintomas clínicos para esse alimento. Então, não tem por que a gente fazer a exclusão desnecessária, né? Sozinho, o IgE ele não me dá diagnóstico, porque às vezes eu tenho um IgE positivo, mas a criança tolera o alimento normalmente. Como eu também tenho IgE negativo, e quando eu ofereço, a criança apresenta sintomas. Então, assim, na verdade, o IgE ele vai me ajudar a direcionar, ele não vai me dar diagnóstico. Então, esses erros, na verdade, a gente fala que isso são erros, até, na verdade, gera uma insegurança para a mãe. Em vez de gerar segurança, que é o que a gente está falando aqui, está gerando insegurança, porque a hora que a mãe vê, às vezes pode até acontecer do profissional falar quando chega em outro profissional, falar, não, mas você pode oferecer. A mãe, às vezes, fica insegura e não oferece. E muitas vezes, como tem esse IgE positivo, a gente fala assim, e agora? Será que é uma alergia? Porque ele nunca comeu ovo. Então, muitas vezes, ela vai ter que fazer esse primeiro oferecer esse ovo supervisionado, porque a gente não sabe por que esse IgE está positivo. Para o paciente ter uma IgE positiva, ele tem que ter tido um contato antes, né? Então, o que pode ter sido esse contato? Às vezes pela pele, a gente vê pacientes com dermatite atópica, às vezes se sensibilizam pela pele, né?
Então, o próprio ar, ou se não o contato dos pais, deu um beijo, tinha acabado de comer um ovo. Então, pode ser que ele sensibilize, mas isso não quer dizer que ele vai ter a alergia. Se ele comeu o ovo e ele não tinha nada de sintomas, ele vai continuar comendo ovo. Uma coisa que eu sempre gosto de orientar as mães também é que o ovo ele é um alimento muito alergênico, né? Então, assim, idealmente, você vai dar para ele, o bebezinho vai começar a comer o ovo ali, lá para os 6, 7 meses de vida, você vai cozinhar o ovo e dar o ovinho cozido. Você não vai dar um ovo mexido, porque o ovo mais cru, ele existe mais chance de você ter alergia do que o cozido. Então, sempre, idealmente, fazer os alimentos muito bem cozidos. E uma coisa importante também sempre oferecer só um alimento alergênico por dia. Então, você não vai oferecer o ovo, o camarão, o amendoim no mesmo dia. Não vai confundir. A gente não vai fazer o dia realmente então, vai aos poucos, devagarinho. Isso, não que não pode dar outras coisas. Por exemplo, um alimento que a gente sabe que não vai dar. Começou a introdução alimentar, a frutinha, deu a frutinha, tudo bem. Vai fazer um arroz, um feijão, uma carne, não tem problema, né? Agora, as coisas que a gente sabe que são mais alergênicas, aí a gente tem que tentar fazer uma coisa por dia, esperar um pouquinho, observar como é que a criança ficou, né? Às vezes oferecer num horário em que os pais estão acordados, né? Que se por acaso aparecer algum urticária, se o paciente começar a vomitar, os pais não deem. Então, às vezes, o horário do almoço, né, de manhã, é o melhor horário para oferecer esses alimentos alergênicos. E outra coisa também que eu acho muito importante, a Tamiris falou sobre a janela imunológica. Aí os pais ficam desesperados, porque eles querem oferecer tudo no mundo, assim. Vai buscar também um alimento lá do Japão, que é alergênico, para dar para criança. Às vezes, por exemplo, o camarão, às vezes a família não tem o hábito de comer, nem come camarão, já quer tacar camarão na criança. Então, assim, o camarão, eu sempre oriento para os meus pacientes, quando eles começam a introdução alimentar, se faz parte da rotina da família, se a família gosta de comer o camarão, se tem o hábito de viajar para a praia, vai comer camarão, tudo bem, pode dar o camarão, eu acho que é super válido e é muito bom. Agora, por exemplo, ninguém não come levar um camarão. Pra que você vai dar pro menino camarão 7 meses de vida para depois ele voltar a comer, sei lá, com 8 anos, por curiosidade? Então, assim, isso não faz proteger, isso não faz sentido. Não faz sentido e isso não vai proteger ele de ter alergia quando ele tiver 8 anos de idade, quando ele tiver 20 anos de idade. Então, a gente vai reintroduzir só o que realmente faz parte da rotina da família, né? E é bom também, uma coisa importante também, Fê, quando for oferecer esses alimentos altamente alergênicos, eu sempre oriento assim, o bebê precisa estar bem também. Porque às vezes ele tá resfriado, às vezes ele deu febre no dia anterior, às vezes um bichinho picou na perninha e empolou ali em volta. Nascendo um dente, tá nascendo um também. dentinho, aí às vezes pode alterar e aí isso pode nos confundir. Então, sempre quando for oferecer um alimento altamente alergênico, né, desses grupos que a gente fala, é importante, assim, observar como o bebê está. Ele tem que estar bem para poder a gente oferecer, para ele poder comer. Senão pode confundir, né? Nossa, e isso é tão importante porque, assim, eu não sou mãe, então eu participo da minha sobrinha e tal, a Poliana é mãe. E às vezes a gente já viu na matéria de pediatria realmente a necessidade da inclusão de alimentos extremamente alérgicos, né? Então, e cada vez que vocês falam, a gente aprende um pouco, porque assim, olha, não é introduzir tudo, calma, o que é da convivência, o que é do dia a dia da família, o que acontece na rotina familiar, para eu introduzir esse alimento, senão realmente não faz sentido, para que vai lá, a mãe que às vezes nem tem condição, vai comprar uma comida lá, igual lá, não sei da onde, para ver se a criança vai ter alguma reação, alguma coisa nesse sentido. Então, é importante, realmente, o que vocês estão falando é que Importante a informação. É a informação, porque é muita informação, é muita pesquisa desencontrada na internet, é muita informação contraditória. A mãe fica perdida, tanto, será que eu vou, mas será que esse médico está falando a coisa que deveria ser dita? Será que o nutricionista me orientando direito? Porque eu tô vendo aqui na internet, isso aqui não tá funcionando. E não, calma, as coisas vão aos poucos, não precisa de apavoramento, a criança também vai seguindo o curso da vida de forma natural. Uma coisa que eu vejo muito assim na prática são os grupos. Os grupos de WhatsApp. Porque o meu filho, doutora Tamiris, o meu filho tá tendo isso, o filho do fulano, ele tá tendo isso e isso. Então, assim, gente,
cada bebê é único, cada bebê é diferente. Então, você não pode, é porque o filho do fulano teve isso, e não quer dizer que o seu filho vai ter, né? Então, uma coisa que a gente fala, assim, um exemplo, vou dar o meu exemplo de mãe. Eu tenho 2 filhos que tiveram a pele verde, tiveram sangue nas fezes, e o meu filho mais velho, o Arthur, ele com 3 meses ele teve desaceleração no ganho de peso, foi aí que a gente começou a desconfiar e depois ele veio com sangue nas fezes. Quando eu fiz a exclusão por 4 semanas, quando eu fiz o teste de provocação, quando eu fiz a exclusão, ele melhorou. Quando eu fiz o teste de provocação oral, que eu voltei a ter contato com os alimentos, com o leite, ele voltou a reproduzir sintomas. Então, a gente fechou o diagnóstico. E aí, eu fiquei por mais tempo fazendo a exclusão. A Eduarda, a minha filha mais nova, ela também teve sangue nas fezes, mas ela era uma bolota. Ela ganhava o peso super bem. Ela tinha refluxo também, mas ela ganhava o peso muito bem. Então, assim, eles são irmãos e eram diferentes. Então, a gente não pode achar que comparar, né? Porque o filho do outro teve isso que o meu filho vai ter, não. Então, por isso que a gente fala, nada substitui uma consulta com um profissional. Nada substitui. Os grupos de WhatsApp são muito bons, porque eu falo por mim que sou mãe, se apega assim, nossa, não é só eu nesse mundo, eu não tô sozinha, a gente sente acolhido. Mas a gente também precisa ter bastante clareza que cada criança é diferente. Tem criança que vai melhorar muito rápido, como o Arthur, ele demorou um pouquinho para melhorar, a Eduarda, ela já foi mais rápido. Então, isso depende muito de criança para criança. Não dá pra gente falar o tempo, né, Fê? A gente sabe que até os 2 anos a maioria das crianças melhoram muito. Mas, assim, não dá para saber falar exatamente o tempo que ele vai demorar para melhorar. Então, isso é importante também. É por isso que é bom acompanhar de perto com o profissional para decidir qual que é o melhor momento para você fazer essa reintrodução, né? Será que ele está preparado? Será que vale a pena a gente tentar fazer essa reintrodução agora, antes do 1 aninho? Então vamos ver se a mãe volta a tomar o leite, se a gente volta o leite normal, o leite sem lactose para a criança a princípio, para depois voltar com lactose. Então precisa ser muito bem alinhado com a equipe mesmo, né? Pra ver qual é o melhor momento. Uma curiosidade, já aconteceu de chegar uma criança no consultório de vocês com algum quadro bem grave e aí não, assim, ter um diagnóstico, suposto diagnóstico, alguma coisa nesse sentido, vocês reverter a situação só com o diagnóstico correto, a forma correta de reintrodução, de correção, de passar essa segurança para a família, para a mãe? Já aconteceu algum caso que marcaram vocês em relação pode ser a PLV, mas outros casos também que eram decorrentes de algum tipo de alergia alimentar, alguma coisa, e essa criança não foi diagnosticada da forma que deveria, a mãe não foi orientada da forma que deveria? Aconteceu já algum caso assim que marcou vocês? Assim, geralmente, quando chegam os pacientes para mim, chega a maioria encaminhados do profissional, seja o alergista, o gastropediatra, até o pediatra geral. Mas eu já peguei, assim, foram 2 casos que chegaram para mim, mais por indicação mesmo, que a mãe achava que eu ia ajudar bastante. E aí, ela achava que o filho dela tinha, mas assim, foi em vários profissionais e aí não deu certo. Mas, geralmente, no meu caso, como nutricionista, geralmente eles vêm encaminhados. Tá? Já vem encaminhado. No caso, assim, eu acho que às vezes nem precisa ser um caso grave, né? Para a mãe, um filho com alergia é um caso grave. Então, você estar ali com ela, acolher, explicar, falar qual que é o planejamento, o que a gente vai fazer, o que a gente vai restringir, o que a gente não vai restringir, em quanto tempo a gente vai tentar fazer uma provocação, né? Então, isso tudo, a gente vê que muda o semblante da mãe, sabe? Ela fica aliviada, ela simplesmente respira. Você vê que ela tem uma confiança em você e ela vai seguir o que você falar, sabe? Então, acho que assim, por mais que não seja um caso, porque alguém errou antes, que alguém não viu antes, mesmo que seja um caso que para mim, não, isso é uma alergia simples, para a mãe é a pior coisa do mundo, né? Porque o paciente, o bebezinho dela ficou com uma urticária na frente dela, ela ficou desesperada, ela não sabia o que ia acontecer, né? Então, assim, acho que o acolher
é a melhor coisa, assim, né? O atendimento humanizado, entender O que tá aquela acontecendo? mãe, entender que aquilo ali é real mesmo, E tem gera muita insegurança. tem a questão também da contaminação cruzada, né? Que a mãe fica Ai. preocupada de ir no restaurante, como que prepara o alimento, se pode usar a mesma panela, se não, se tem que fazer separado. Como que isso funciona? Assim, geralmente, nesses casos que a gente chama de não IgE, que são sintomas gastrointestinais que a criança tem, e se a mãe ela está amamentando, ela precisa fazer dieta, a gente também precisa eliminar esses alimentos de contaminação cruzada. O que seria isso? Por exemplo, ela vai sair para comer, e aí vai sair para comer um sanduíche, por exemplo, e aí aquela chapa do sanduíche ali que foi feito a carne, foi feito também um queijo, né? Então contaminou. Por mais que às vezes ela fala assim, não, pro garçom, ó, tira o queijo para mim, mas contaminou. Então isso é a contaminação cruzada, por exemplo. Outro também, o pão francês, ele não vai leite, mas ele foi contaminado, ele foi feito no mesmo maquinário que foi feito um pão de queijo. Então, contaminou. Porque na alergia alimentar, não é quantidade. Basta ter o mínimo que tenha, o paciente, principalmente na alergia, ele pode manifestar sintomas. Então, por isso que é importante eliminar também esses alimentos com relação à contaminação cruzada, a contaminação na hora da manipulação dos alimentos, igual, por exemplo, às vezes, vou citar aqui um alimento que ninguém imagina que tenha leite. O molho shoyu. O molho shoyu, ele tem leite. Porque vem porque ele vem escrito de outras formas, né? E aí é leite. Mas, por exemplo, com relação à contaminação, que ninguém imagina também, essas carnes de boutiques de carne, por exemplo, picanha na laranja, sabe? Essas carnes que a gente compra a vácuo, já temperada, todas têm contaminação de leite, porque foi feito, né? Às vezes no preparo, às vezes passou a faca cortou um queijo e aí usou essa mesma faca para descascar outros temperos, né? Então tudo isso é contaminação cruzada. E deve ser orientado, né, porque às vezes a mãe está fazendo a dieta certinha, acha que está fazendo a dieta, mas ela tem essa contaminação, né? Ela tem esses escapes com essa contaminação cruzada na dieta. E aí ela está fazendo a dieta certinha, tem esse contato com o alimento, e aí o bebê pode manifestar sintomas com esse mínimo de consumo. Meninas, assim, eu gostaria muito de agradecer vocês. Eu gostaria que vocês, se vocês pudessem, deixar uma mensagem para as mães, para a comunidade que tanto nos assistirá no YouTube, quanto nos ouvirá nos streams aí de podcast. Mas, assim, eu gostaria de agradecer. Para mim, eu não sou mãe, só acompanho. E eu aprendi muito, porque, às vezes, até eu mesmo, por mais que a gente seja aluno de medicina, estuda e tal, mas o dia a dia é muito diferente, vocês têm contato, a forma do paciente chegar até vocês, todas as inseguranças que acontecem, é muito diferente do que o que a gente aprende ainda só ali na teoria e na prática, é bem diferente do que chega. Então, para mim foi muito bom e eu queria que vocês deixassem também a forma que às vezes uma mãe quer consultar com vocês, ver se está tudo certo com a criança, se está fazendo da maneira correta, o Instagram, se vocês puderem falar para nós também. Bom, eu queria agradecer a oportunidade, foi muito legal, é um assunto que eu adoro conversar, né? E aqui a abordagem multiprofissional eu acho sensacional, adoro conversar com a Tamires sobre o assunto também, né? E eu acho que o que eu deixo aqui para as mães assim, que estão assistindo é buscar informação e buscar alguém que realmente te entenda. Buscar um médico que está ali cuidando de você e da sua família, né? Que consiga te explicar as coisas, não de alguém que esteja lá para te culpar. Então, assim, busque informações, busque entender. Não tem vergonha de perguntar, né? Então, acho que é mais ou menos isso. Então, a informação deixa todo mundo mais tranquilo, né? E consegue entender melhor a alergia alimentar, como as outras coisas também, né?
E se vocês quiserem me seguir, né, meu Instagram é doutora Fernanda Alergista, podem me seguir lá. Eu sempre tento postar alguma coisinha sobre alergia, não só alimentar, sobre asma, como usar as bombinhas de asma, essas coisas lá. Eu sempre tento deixar um pouquinho mais de informações para as mães. E onde que consegue te encontrar? Eu atendo na Casa E, né? Eu trabalho também na UF, mas né, geralmente me procurem na Casa E mesmo, que lá na UF eu trabalho na enfermaria lá, então não vão me encontrar em ambulatório, essas coisas. Então é lá na Casa E mesmo, é só ligar lá e mandar mensagem para as meninas que elas agendam o atendimento. Eu também quero agradecer o convite, né, pela Poliana. É um assunto, assim, muito relevante, né, muito pertinente, que eu amo trabalhar com isso, até porque eu vivenciei isso na maternidade. Vocês podem me procurar através do meu Instagram, Tamires com TH, tudo isso, Tamires_Nutri. E eu atendo na Clínica Afago, e vocês podem mandar mensagem pelo WhatsApp, né, caso queiram marcar consulta. E eu também, além de trabalhar com alergia alimentar, eu também trabalho com baixo peso, pacientes que precisam ganhar peso, com seletividade alimentar, crianças que têm dificuldade alimentar, a introdução alimentar, né, quando as mães os bebês começam a comer. Então, lá no meu Instagram eu falo um pouquinho desses temas, né, que eu gosto muito. Eu também queria agradecer vocês. Eu acho que assim, é muito importante, né, ter pelo menos um pouco de informação sobre esse assunto. Eu, como mais ninguém, sei como é ficar perdida, a gente fica preocupada e não sabe o que faz, às vezes faz de maneira errada, às vezes está fazendo, mas não tem certeza. Então, assim, eu acredito que foi bem importante para todos. Sim. E vamos marcar mais vezes, principalmente para falar também da alergia. Igual agora a gente está num tempo de rinite, de resfriado. Então, né? Então, e eu gostaria de que a Cacau Show, né, do bairro Martins, ela nos patrocina. E aí a gente gostaria, pela Poliana, que ela pudesse pegar ali os presentes que a gente trouxe para vocês. Falar nisso, Poliana, é importante você ter falado da Cacau Show, porque eu encaminho muitos pacientes meus, as mães que às vezes querem comer um chocolate, tá com vontade. Tem um chocolate da Cacau Show que não tem leite, que é a linha vegana. A linha vegana, que é o bendito cacau. Ele não tem contaminação cruzada, não tem leite. Então, se a mãe tiver vontade de comer um chocolate da Cacau Show, não tem. Separado. Esse da Bendito Cacau, né? Da linha Bendito Cacau. Então é isso. Ó, meninos, bairro Martins, lá na Belo Horizonte. Na Vasconcelos, desculpa. Na Vasconcelos 788, na esquina do Strike Boliche. Isso, pertinho ali na esquina, Vasconcelos com Carmo de Fone. Isso. A Cacau Show tá lá, então, por favor, quem precisa, tem lá todo tipo de chocolate, e as crianças que têm o APLV pode usar, pode consumir, desculpa. E é isso, então, muito obrigada a todos. Foi, assim, uma conversa muito boa. Eu aprendi muito mesmo com vocês. Gostaria de verdade agradecer. E é isso, galera. Beijo pra vocês e até o próximo episódio. Tchau, tchau.